Espero que os irmãos estejam bem. Vamos ao nosso texto base, livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 4 diz assim: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós oramos por Tua palavra, pedimos que o Senhor venha com o Teu poder, nos edificando, e que o Senhor venha através da Tua graça, me dando sabedoria e entendimento para transmitir a Tua palavra de maneira bíblica, Pai. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Relembrando, na abertura da nossa palavra sobre Jonas, nós vimos o quê? Ele é o único profeta que foi enviado a pregar numa nação não hebraica. E Jonas, ao invés disso, ele resolveu fugir da presença de Deus. Aí nós vimos aquela caminhada do profeta, que a gente percebe no texto sempre em descendência. À medida que ele vai se afastando de Deus, ele desce das montanhas para Jope. Aí depois das montanhas de Jope, ele desce para o navio. No navio, ele desce para o fundo do navio para dormir, nós vamos ver. E depois ele vai descer ao mar. E aí, para colocar uma pedra em tudo isso, ele vai descer ao ventre do grande peixe. É interessante o seguinte, na Bíblia, você quando percebe a literatura, cuidado aqui, você quando percebe... Desculpa, viu? Não foi nada. Eu já ganhei a fita antes já. Você acha? Vocês nunca tiveram 8 meses? Não, fica com ele aí, tranquilo, Dani. Não, fica aí, depois você vai, tranquilo. Né? Aproveita a palavra aí, tranquilo. Aí o que acontece? Em Jerusalém, você nunca vê as pessoas falando que estão indo para Jerusalém. Em geral, a Bíblia usa o quê? Eu estou subindo para Jerusalém. É muito comum na linguagem do Antigo Testamento, sempre que eu estou me aproximando de Deus, eu subo. E sempre que eu estou me afastando de Deus, eu desço. Quando você estiver lendo o Antigo Testamento, você vai perceber esse tipo de linguagem com muita frequência. Por exemplo, nos Salmos tem os cânticos do degrau. Por quê? Porque enquanto eles estavam na subida para Jerusalém, eles cantavam aqueles cânticos. Entendeu? Cânticos de romagem. Então existe essa figura muito clara. E a gente percebe no profeta uma descida, exatamente o contrário. Aí ele chega no navio. E o que Deus faz? Deus manda um vento. E uma terrível tempestade. Esse daqui é um dos pontos altos que tem na narrativa. Porque lembra que eu falei que a estrela é Deus. Lembra também que eu falei que nesse livro todo mundo obedece a Deus, menos o crente. E aí o que acontece? Assim que Jonas entra, você entrou, está tudo bem. Então agora nós vamos ter uma tempestade. E olha que interessante. A maneira que o livro é escrito aqui, o primeiro capítulo, ele é numa figura de linguagem que lembra um sanduíche. Eu vou falar o termo técnico uma vez, mas vocês vão esquecer esse nome. Ele chama quiasmo. Quiasmo é uma figura de linguagem que lembra um sanduíche. Para você aprender bem, o que o escritor fez? Ele começa o texto num assunto que se repete, aí ele vai avançando o texto, o assunto se repete, até que ele chega no auge do texto. Isso está organizado de maneira a nos ensinar. Entendeu? É muito repetitivo. Isso daí é o chamado paralelismo hebraico. Era costume, na literatura hebraica, de repetir, de montar o texto de maneira organizada, para que o leitor compreendesse bem. E o centro desse texto aqui é quando Jonas vai se identificar como um profeta que estava fugindo de Deus. É o auge, é nesse ponto aqui que o escritor quer chegar, é o auge do texto.
Então a primeira coisa que acontece, Deus manda um vento e uma violenta tempestade. E aí a narrativa continua. Versículo 5. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Até aqui. Vamos entender, esses marinheiros provavelmente eram fenícios. Os fenícios eram um povo que navegava em todo o Mediterrâneo. Eles eram marinheiros experimentados. Eles sabiam e eles perceberam que aquela tempestade não foi algo normal. Eles eram acostumados com tempestade. Veja, o navio zarpou. Estava tudo bem, imagina um dia de tempo bom, o mar tranquilo, o vento tranquilo, o navio parte. Porque se já tivesse indício de tempestade, eles jamais partiriam. Ficariam ancorados, que era muito mais seguro. Esses pagãos tinham por hábito uma cultura de adorar vários deuses. E na mentalidade deles, diferente da nossa, havia o deus do trovão, havia o deus do mar, havia o deus que protegia as embarcações, havia o deus que estava ligado ao sol. Cada aspecto da vida tinha um deus para aquela necessidade. Então, quando você vê eles lançando a carga, aqui tem uma dupla aplicação. Primeiro ponto, eles estão aliviando o peso do navio. Para o navio ter uma navegação melhor. Segundo ponto, era como se eles estivessem lançando oferendas ao mar para aplacar os deuses. Gente, essa é uma cultura grega, essa é uma cultura romana, essa é uma cultura que você vê na Ásia, essa é uma cultura que você vê na África, essa é uma cultura que você vê nos povos indígenas. Todo culto pagão envolve o politeísmo, adoração a vários deuses. E ele envolve oferendas, em maior grau ou em menor grau. O que eu quero mostrar para vocês? Esse mesmo ambiente que a gente vê no mundo hoje é a mesma coisa. A religião pagã tem o mesmo mecanismo, a mesma mentalidade. O único detalhe é que muda o nome do Deus, muda o nome da entidade. Mas a forma de pensar é a mesma. Eu preciso acalmar a divindade, eu preciso ter o favor da divindade para que coisas boas aconteçam. E é o que os marinheiros estão fazendo aqui. E Jonas desce novamente. E a narrativa nos diz que ele está num profundo sono. Muito curioso é o seguinte, quando você vê profundo sono aqui, é a mesma palavra que está no Gênesis, quando Deus coloca Adão num profundo sono, para dar a costela dele e fazer Eva. É como se Jonas estivesse anestesiado. Existem alguns pregadores que querem dizer que Jonas poderia estar numa depressão. Eu acho que é forçar um pouco demais o texto. Para mim, na verdade, Jonas está num profundo sono e não está nem aí porque está acontecendo. Jonas quer estar longe de Deus, Jonas quer se afastar de Deus. E enquanto os marinheiros pagãos, está cada um clamando ao seu Deus, Jonas está lá, belo e folgado, dormindo no fundo do navio. Agora, olha que interessante, o navio estava sendo chacoalhado por uma poderosa tempestade. Então a gente vê realmente a alienação de Jonas. Jonas, tô fora. Vou dar linha. Esse negócio de pregar para gentios, esse negócio de mensagem, não quero saber. Entrou no barco para fugir da presença do Senhor e foi para o porão dormir. Enquanto isso, os marinheiros pagãos estavam aliviando a carga, fazendo oferendas e clamando cada um ao seu Deus, como era hábito deles. Amém?
Vamos lá, versículo 5. Então temeram os marinheiros. Não, já li o 5, perdão, 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Até aqui. Olha que interessante. Jonas aqui tem uma reprimenda do ímpio, do incrédulo. Imagina, o profeta de Deus, grande herói nacional, profetizou vitórias de Israel sobre os sírios, era uma figura de renome, aí por uma atitude de desobediência foge, e aí quem vai chamar a atenção dele é o ímpio. Essa semana eu estava vendo a exposição do reverendo Augusto Nicodemo sobre esse texto, muito boa, por sinal, e ele comentava o seguinte: a coisa mais dura que tem para um crente é quando o crente é chamado a atenção por um ímpio. Por exemplo, você está lá no seu trabalho, e aí você só faz coisa errada. Aí o ímpio chega já com os dois pés no peito, fala: pô, mas não é você que serve a Deus, está sempre falando de virtude, está sempre falando de coisa boa, e você aqui se comporta como o pior funcionário. Os irmãos já viram isso acontecer. Ou, por exemplo, quando o crente está passando por um problema, aí ele fica muito desanimado, fica muito para baixo em excesso. Aí chega o ímpio e fala: pô, peraí, mas não é você que fala o tempo todo que Deus vai fazer, que Deus te guarda, que Deus te alimenta? Por que agora você está tão desesperado? Você foi a primeira pessoa que falou para mim que a gente pode confiar em Deus. Então, assim, uma coisa muito triste é quando um cristão chega num nível de desobediência e ele passa pelo vexame de ser chamado a atenção pelo ímpio. Na Bíblia, nós percebemos um princípio em alguns textos. Quando uma pessoa entra num caminho de desobediência a Deus, ela começa a ser chamada a atenção pelas circunstâncias. As coisas começam a dar errado, as coisas começam a não se alinhar. Mas chega um momento em que a pessoa insiste tanto naquela questão errada, que a pessoa passa por um vexame, passa por uma vergonha muito grande, como se fosse um tratamento de Deus. Nós vemos na história de alguns heróis isso acontecer. Quer um exemplo? Sansão, o grande herói nacional, morreu cego, sendo zombado. Antes disso, rodando no moinho. E num ato de misericórdia de Deus, Deus dá força para Sansão e ele consegue matar mais filisteus que toda a sua história. E temos outros exemplos, o rei Davi. Entendeu? Se a gente for averiguar com mais calma, você vê outros exemplos. Então, assim, cuidado, irmão. Cuidado com a desobediência. Você pode ser exposto a uma situação de vexame, porque está insistindo num caminho que Deus já colocou fim. E a maneira que Deus tem de colocar uma disciplina na sua vida é te dar um chacoalhão. E muitas vezes esse chacoalhão pode vir da parte dos incrédulos, o que é uma vergonha muito grande. Não precisa chegar nesse ponto. Você pode reverter antes. Amém? Vamos avançar. Versículo 7. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Olha que interessante. Era hábito naquelas culturas lançar sortes. Em Israel, o sacerdote lançava sorte pelo Urim e pelo Tumim. Deus, ele aceitava, na prática do culto de Israel, lançar sortes pelo Urim e pelo Tumim. Como é que era assim? O rei fazia uma pergunta: vou à guerra contra os sírios? Aí eles lançavam o Urim e o Tumim, dava sim ou não. E Deus honrava aquela resposta, porque quem dava o resultado era Deus.
Só que esse era um ritual autorizado pela lei de Moisés. Um ritual diferente do que está sendo feito aqui. Aqui o que está sendo feito é um ritual pagão. O que é o mais interessante? Deus intervém no ritual pagão. E Deus garante o resultado, porque Deus queria expor Jonas. O que eu aprendo aqui, depois nós vamos explorar um pouco melhor, que Deus usa para cumprir o seu propósito. Deus determina o que Ele quer, Deus mexe aonde que Ele quer. Ele é dono de tudo, Ele faz da maneira que Ele quer. E até no ritual pagão, Ele dá o resultado que Ele quer. Isso daqui é um caso de exceção. Entendeu? Mas muita gente não sabe que os marinheiros aqui fizeram um ritual pagão. Isso aqui não foi o mesmo ritual que a lei de Moisés permitia. Isso aqui é um ritual pagão, uma invocação a deuses. Depois nós vamos explorar um pouco melhor isso aí. Versículo 8. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Olha que interessante, aí veio o questionário policial, né? Polícia Federal da época chegou nele, juntou ele, levou para a sala de interrogatório e vieram com uma série de perguntas. Tipo, eles perceberam que a tempestade era sobrenatural. E aí eles lançaram sortes, eles queriam saber o porquê que aquilo estava acontecendo. O medo deles era morrer naquela tempestade. Então, quando aponta para Jonas, eles vêm para cima dele com tudo. Tipo, ó, vai falando, você que é o culpado. Nós queremos saber de tudo. Não esconde nada, estou falando em outras palavras. E aí é o que Jonas vai fazer. Versículo 9. E ele lhes disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Até aqui, vamos fazer uma pausa. Veja, na Bíblia em geral, quando fala a ordem da criação de Deus, é falado a terra primeiro. Essa ordem aqui de fazer primeiro o mar, ela é muito rara nas Escrituras. E aqui é interessante que o próprio Jonas fala, o Deus que fez o mar e a terra seca. Mas vamos entender o que ele está falando ali. O povo era pagão. Havia uma divindade para cada aspecto da existência humana. Aí Jonas fala o seguinte, olha, eu sirvo o Deus que fez o mar, esse mar que está tendo essa tempestade agora. O que é mais curioso é o seguinte, Jonas não está fugindo de Deus? Como que eu vou fugir de Deus no lugar onde ele criou o mar? E num navio que vai estar no mar. É uma coisa interessante do texto. E veja como isso pegou a maneira que Jonas se apresenta, porque olha como os marinheiros vão responder. Versículo 10. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram-lhe, por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Até aqui. Quando os marinheiros veem aquilo, veja, o Deus da Bíblia não era anunciado entre os gentios. O único povo que tinha acesso à revelação do Deus Criador do universo era o povo hebreu. Então esse povo aqui que adorava muitos deuses não conhecia o Deus da Bíblia. Na primeira apresentação que eles têm do Deus da Bíblia, é o seguinte, é o que criou o mar e a terra seca. Só que aí eles sabiam que Jonas tinha falado para eles, olha, eu estou fugindo da presença do meu Deus, mas não falou que Deus que era. Olha que interessante, ele não revelou toda a verdade. E ele jogou aquela tripulação em risco de morte.
Quando os marinheiros viram aquilo, eles ficaram apavorados. Meu Deus, o que esse cara fez? Está maluco? Ele está fugindo do Criador do mar num barco, no meio dessa tempestade aqui. Nós vamos morrer todo mundo. Pensamento natural. Agora, olha que figura interessante. Jonas estava fugindo do quê? De pregar aos gentios. O que ele tinha acabado de fazer? Anunciar o Deus verdadeiro aos gentios. Inclusive, mais à frente no texto, eles vão usar o nome de Deus, do Deus Salvador, Yahvé. Que é o nome do Deus que salva, é um dos nomes de Deus. Mostrando que eles entenderam quem é que Jonas estava falando. Entendeu? Olha que situação que um crente desobediente colocou. Aquele navio devia ter aproximadamente uns 200 passageiros. Aquela viagem era muito longa, não era qualquer navio que ia fazer. Entendeu? Marinheiros experientes, acostumados com tempestade. E de repente se vê diante de um problemão. E enquanto todo esse diálogo está acontecendo, o navio está chacoalhando para lá e para cá como uma pena. Quase a ponto de se quebrar. Tenta entender o quadro. O quadro é de pânico. O quadro é de risco de vida. Porque vem tempestade, você não tem nem como pular no mar. Você morre. Naquela época, muita gente não sabia nadar. O mar era chamado naquela época de o abismo. Porque o mar era conhecido como algo tão perigoso que guardava os mortos. Até hoje é, mas naquela época era muito mais. O próprio apóstolo Paulo fala que por 2 ou 3 vezes ficou no abismo, na voragem do mar. Mais ou menos dessa forma. Amém? Aí vamos seguir. Versículo 11. E disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Olha a situação. Eles perceberam que estavam mexendo com coisa grossa. Eles entenderam quem era o Deus que eles estavam mexendo. Se não, eles já resolviam a parada. Olha o temor deles. Eu tenho no barco um profeta que está fugindo do Deus que criou o mar. E eu estou no meio da pior tempestade que eu já vi na vida. Essa tempestade, pelo que eu estou vendo, eu sei que ela é sobrenatural. Então, antes de fazer qualquer coisa para Jonas, eles aqui estão respeitando a autoridade de Jonas como profeta. E perguntam para Jonas, o que nós vamos fazer? E olha que interessante que Jonas vai responder, versículo 12. E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Veja, Jonas dá a sua própria punição. Agora, olha que interessante o comportamento de Jonas. Até esse momento, ele não está nem aí, ó, me joga no mar, eu vou morrer e acabou. Entendeu? Porque isso aqui é uma resposta, veja, como joga no mar? Jogar no mar é uma sentença de morte. O que Jonas está fazendo? Uma autopunição. Lembra? Continua descendo, 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 descendo. Deus vai ter que fazer todo um tratamento com Jonas. Para daí resolver a parada. Mas aqui ele ainda está, você percebe, pela resposta dele, que Jonas não está bem. Mas esse não está bem veio desde que ele resolveu fugir de Deus. Esse não está bem me mostra o seguinte, às vezes um erro aqui não fica só num erro. Lembra que o livro de Provérbios fala que um abismo chama outro abismo? O que essa figura está querendo nos ensinar? Que muitas vezes um erro chama outro erro. E que a coisa não para ali. E que enquanto eu não corrigir o erro original,
Eu vou continuar trupicando e vou continuar tendo problemas e consequências da minha atitude errada. Muitas das situações da nossa vida só resolve quando chega lá no problema que originou tudo. E tem gente tentando resolver aqui na frente o que ele provocou lá atrás. Com Deus, não se tira a nota 7, não se tira a nota 8. Com Deus só tem um jeito, tem que tirar 10 e passar na prova. Se você não der a resposta que Deus determinou, você não passa na prova. E você vai ficar como num poço de areia movediça. Sabe o que é areia movediça? Entendeu? Num poço de areia movediça, que quanto mais movimenta, mais afunda. E não tem apoio nenhum. Amém? Vamos seguir um pouquinho mais, versículo 13. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Olha que interessante. Esses incrédulos tinham caráter. E esses incrédulos não queriam piorar a situação. Veja, eu tenho um profeta do Deus que criou o mar. Esse profeta está fugindo dele, eu já estou numa roubada. Estou quase morrendo aqui afogado. Como que eu vou jogar o profeta do Deus que provocou tudo isso no mar para morrer? Mostrando que eles eram homens que eram tementes e que tinham caráter. E olha como a tempestade era sobrenatural, porque eles estavam avistando a terra e estavam tentando voltar remando. Mas eles não conseguiam, porque a tempestade não deixava. Deus simplesmente colocou o dedo, não vai, daqui não passa. Daqui você não tem alternativa, apenas aquilo que eu determinei. Vocês não vão entregar ele remando ali. Porque eu, o Todo-Poderoso, não quero. Mas o que a Bíblia está querendo nos mostrar aqui? Veja, lembra do sangue inocente? Aqueles homens não queriam o sangue de um homicídio na mão. Lembra que Romanos 1 nos ensina, Romanos 2, que os seres humanos, quando entram no planeta, eles recebem a lei de Deus no seu coração e na sua consciência, e que a consciência deles serve de juízo para as coisas, e que, inclusive, até quem nunca ouviu falar do Deus de Israel, vai ser julgado segundo as transgressões que ele fez. Aquele que com lei pecou vai responder para Deus, e aquele que sem lei pecou também vai responder. Porque Deus não faz acepção de pessoa, ele traz juízo. Tanto para o pecador que conhece a lei, como para o pecador que não conhece a lei. Por quê? Porque a sua consciência funciona de lei para ele. Isso está escrito muito claramente, Romanos 2. Quando chegar no dia do juízo final, não tem essa de não sabia. Não tem essa de que nunca ouvi falar de Jesus. Romanos 2 é claro, Deus não faz acepção de pessoa. Quem com lei pecar vai ser condenado, e quem sem lei pecar também vai ser condenado. Deus é justo. Entendeu? Porque vai ter gente que vai querer dar desculpa. Mas Paulo, quando escreve Romanos, mostra essa situação. Você está vendo aqui na prática Romanos 2. Você está vendo homens que nunca ouviram falar do Deus Todo-Poderoso, que não queriam transgredir a lei do coração colocada por Deus, que proíbe o homicídio. Tanto é que na atitude deles eles tentaram voltar. E olha o que eles vão fazer mais à frente, olha que interessante. Versículo 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma desse homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste
como te aprouve. Até aqui. Olha que interessante. Eles estão chamando aí de Senhor. Quem está com a corrigida de fiel, presta atenção que Senhor aí está escrito tudo em caixa alta. Tem um S maiúsculo e tudo maiúsculo menor. Sempre nessa Bíblia que aparece Senhor em caixa alta, é o nome do Deus que salva, Yahvé, que alguns chamam de Jeová. Entendeu? Então olha que interessante, para quem nunca tinha ouvido falar do Deus da Bíblia, já está fazendo orações ao Senhor. Muitos acreditam, e eu também, que esses marinheiros aqui, adorador de Baal, adorador de Astarote, adorador de Júpiter, adorador de Pluto, foram alcançados pela graça de Deus e foram salvos. Porque as atitudes deles mostram que eles foram salvos, mostrando inclusive um prenúncio do que Deus ia fazer em Nínive e do que Deus ia fazer entre nós. Mostrando que a misericórdia e a graça de Deus não ficam apenas entre o povo hebreu. Ela se estende aos gentios. Olha o temor desses homens. E olha que interessante. Na oração deles, até a soberania de Deus é preservada. Tu fizeste como aprouve. Até soberania de Deus entrou na cabeça deles. Veja, os deuses que eles serviam, quando você pega o panteão de deuses do paganismo, nenhum deles tem os atributos de Deus. E quando você olha os deuses das nações, é uma coisa totalmente esquisita. Entendeu? E aqui eles fazem uma afirmação espantosa. A ti aprouve. E olha que interessante. Para aqueles que defendem livre-arbítrio. Não vamos entrar nessa polêmica. Eu acho que o homem tem liberdade de escolha, não tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio quem teve foi Jesus Cristo e foi Adão e Eva antes da queda. Depois da queda, nós temos liberdade de escolha, só que a gente é que nem um pipa penso. Sempre pende para um lado. Entendeu? Olha que interessante, Jonas teve a liberdade de sair das montanhas e descer para a praia, de sair para a praia e ir para o navio, de sair para o navio e ir para o porão. Deus respeitou a liberdade de escolha de Jonas? Deus respeitou a liberdade de escolha de Paulo? Vamos ver se Deus respeitou ou não? Vamos seguir. Versículo 15. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Até aqui. O que aconteceu? Olha a liberdade de escolha onde foi levar Jonas. Jogado no mar. Olha a inimizade que Jonas tinha contra os gentios. Aconteceu o quê? Um monte de gentio fazendo sacrifício e voto ao Senhor. Foram salvos. E olha a liberdade de escolha onde foi levar Jonas. Versículo 17. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites, nas entranhas do peixe. Até aqui. Gente, tem uma coisa que a gente precisa aprender, é a soberania de Deus. Quando Deus tem um propósito, Ele não está nem aí para a sua liberdade de escolha. O apóstolo Paulo estava indo para Damasco pegar cristãos e levar preso para Jerusalém. Deus pega Paulo pelo cabelo, dá um sacode nele e joga no chão cego. Deus não está nem aí para o livre-arbítrio de Paulo, para a liberdade de escolha.
O profeta Jonas levanta e resolve fugir de Deus. Deus vai lá, pega ele pelo cabelo, dá outro sacode e joga dentro de um peixe por 3 dias e 3 noites. Essa história que Deus respeita, o pessoal usa o termo livre-arbítrio. Essa história que Deus respeita a escolha das pessoas, entenda, é só quando Deus entrega a ela ao próprio juízo. Lembra Romanos 1 que fala, porque Deus os entregou ao sentimento perverso para fazerem torpeza. Lembra 2 Tessalonicenses 2? E adoraram o anticristo, porque Deus enviou o Espírito para que crescem na mentira. A Bíblia está recheada de textos, onde, quando Deus respeita a escolha das pessoas, Ele respeita trazendo juízo. Lembra, o Evangelho é o bom perfume de Cristo para aqueles que se salvam. Porém, é cheiro de morte, de velório, para os que se perdem. Lembra, se Deus tivesse deixado você seguir as suas opiniões, seguir a sua vida, sabe onde que você estava hoje? No mesmo lugar que você estava antes de ser salvo. Longe de Deus, sem salvação e perdido. Glória a Deus que Deus não respeitou a minha liberdade de escolha, porque se Ele tivesse respeitado, eu estava até hoje na festa. Se a graça de Deus não tivesse operado, se o Espírito Santo não tivesse me convencido do pecado, da justiça e do juízo, se eu não tivesse tirado o meu coração de pedra e ter sido colocado um coração de carne, jamais eu creria com toda a força, com toda a minha vida, com todo o meu ser, com todo o meu compromisso, porque quando eu crio com toda a minha força. Eu criei sabendo bem o que eu estava fazendo, e aquilo era uma atitude de desespero, porque eu enxerguei o inferno, eu enxerguei. E com vocês foi a mesma coisa. Quando você, através da ação da graça, através do novo nascimento, você enxerga a perdição, a consequência do novo nascimento é amar a Deus. Entendeu? E se Deus tivesse deixado nós como nós estávamos, até hoje nós estaríamos lá. Quando o crente entende isso, revelado, entendeu? O que é revelado? É começar a ver como Deus vê. O preço que foi pago, a obra que foi feita, aonde você estaria. Será que você vai ficar fazendo conta para orar, para ler a Bíblia, para vir para culto, para evangelizar? Quando você enxerga de onde você foi tirado, e você vê a ação de Deus, você vai ficar fazendo conta, vai ficar com mimimi com Deus? Sinceramente, eu tenho muita dificuldade com quem fica com reserva para servir a Deus. Vocês querem saber a opinião do pastor de vocês? Vocês já sabem, eu vou repetir. Para mim, o crente que tem compromisso, que é sério, começa a semana, bom, o que eu vou fazer além de adorar a Deus essa semana? Além de ir para culto, além de ler a Bíblia, além de orar. Bom, vai sobrar o quê? Como é que é feito hoje? Ah, se sobrar tempo para Deus, eu vou lá. Será que você enxergou de onde você foi tirado? Será que você enxergou o sacrifício que Jesus teve que fazer para pagar o preço e cumprir a pena no seu lugar? Será que realmente você entendeu o milagre que foi feito de tirar aquele coração duro que você tinha? E que Deus, na sua misericórdia, não permitiu você continuar no engano? Veja, quando a gente lê o livro de Jonas, a gente vê Deus, a mão de Deus agindo diretamente nas pessoas. Quando amanheceu aquele dia em Jope, esses homens aqui jamais imaginavam que iam se deparar com a situação mais marcante da sua vida.
E esse dia marcante na vida deles levou à salvação. Conosco foi a mesma coisa. Entendeu? Nunca esqueça disso. Se Deus tivesse respeitado nossa liberdade de escolha, nosso caminho era rebeldia. Nosso caminho era afastamento, nosso caminho era perdição. Todos nós aqui somos pecadores. E carecemos da graça de Deus. Amém? Essa é a primeira mensagem que salta do texto. O que mais que eu trouxe aqui? Veja. Gente, é muito importante ter discernimento quando algo é espiritual. O que eu vejo como o maior problema da igreja moderna? A igreja moderna hoje está em dois extremos. Você chega no meio pentecostal e carismático, tudo é espiritual, tudo é o diabo. Aí você chega no meio tradicional e reformado, nada é o diabo e nada é espiritual. Vou te falar sinceramente, os dois estão errados. Na nossa vida existem coisas que são naturais. E na nossa vida existem coisas que são espirituais. Quanto mais cheio da palavra, quanto mais cheio da comunhão com o Espírito Santo, quanto mais você tiver uma vida de oração, mais discernimento você vai ter quando está acontecendo uma situação espiritual. Sabe quando você olha para uma situação e fala, opa, isso aí não está bom. Esposa, vamos orar. Marido, vamos jejuar. Pastor, preciso que o pastor me ajude em oração. Estou passando uma situação. O equilíbrio é muito importante para você perceber o que está acontecendo. Olha que interessante, esses pagãos aqui, que não tinham o Espírito Santo habitando neles, como nós temos. Olha a diferença. Olha a diferença. Eles bateram o olho e falaram, isso aqui não é natural, tem coisa errada. E o que eles fizeram? Fizeram aquilo que eles conheciam, foram clamar o Deus deles. E aí o que aconteceu? Conheceram o Deus verdadeiro. Ah, não, então esse aqui. Era tudo corintiano, virou tudo São Paulino, de um dia para o outro. Aliás, de um minuto para outro. E vieram para adorar a Deus. Isso é discernimento de que coisas espirituais estão acontecendo. Então veja, não espiritualize tudo, não veja o diabo em tudo, mas cuidado com o outro lado da moeda. Não tem aquele tratamento de que manso e suave o diabo está dormindo. A gente percebe Paulo, a gente percebe os heróis da fé, tendo discernimento de quando é algo espiritual e quando é algo natural. Pastor, como é que eu faço isso? Sendo cheio da palavra, tendo vida de oração, tendo vida de jejum e frequentando os cultos e aprendendo a palavra. Lembra a nossa palavra da plenitude do Espírito? Por que vocês acham que eu dei aquela palavra? Para que vocês aprendessem como ter discernimento espiritual. Porque não é algo místico. Misticismo é errado. Misticismo é cego. Mas frieza espiritual é um túmulo. Tem que ter o equilíbrio. Amém? O que mais que eu separei aqui? Cuidado ao avaliar o caráter de pessoas incrédulas. Tem muita gente que frequenta a igreja que não vale um pingo d'água. Tem gente que frequenta a igreja que se diz cristão, que o caráter dele é zero. E tem muita gente que não conhece o Deus da Bíblia. E que às vezes não tem Deus nenhum e tem caráter. Cuidado, não seja preconceituoso. Tenta lembrar na sua vida que houveram situações em que incrédulos te ajudaram. Pessoas que tinham um bom coração. Pastor, eles podem ter um bom coração? Sim, eles são feitos à imagem e semelhança de Deus. A queda não roubou tudo. A queda trouxe o pecado, mas as pessoas conseguem ter ótimas atitudes. Então, não julgue as pessoas pela fé delas. Lembre de onde você veio.
Tem muita gente que eu conheço que não conhece o Senhor, que tem muito mais caráter que muito crente. Entendeu? Não julgue. O que mais que eu separei aqui? Veja, desobediência e entristecer o Espírito Santo. Nós vimos isso, veja. Jonas fugiu de Deus, só foi ladeira abaixo. Hoje, quando você desobedece a Deus, você entristece o Espírito Santo, só vai ladeira abaixo. Gente, o alfabeto do crente é obedecer. Os pentecostais falam o seguinte, ó, não pode dar brecha. Os reformados falam a mesma coisa, só que contra a frase. Quando o crente desobedece, algo ruim acontece. É a mesma coisa. Você quer falar que é brecha? Seja brecha. Quer falar que é desobediência? Seja desobediência. Eu quero falar o seguinte, se mexa, não dá moleza. Muito espiritual é sério. Quando você desobedece a Deus, tem consciência, tem consequência, independente do nome que você quer dar. O que mais que eu marquei aqui? A gente vê no livro tudo debaixo da soberania de Deus. Mas a coisa mais curiosa que tem, para mim, é ver Deus usar o ritual pagão, intervir no ritual pagão e fazer a sua vontade se cumprir através do ritual pagão. Isso incomoda muita gente. Veja, tem uma passagem no livro de Reis ali, ou Crônicas, em que Deus fala o seguinte, o rei da Babilônia vai vir, e ele vai parar na encruzilhada, e ele na encruzilhada vai consultar as vísceras dos animais, e eu vou fazer com que o resultado daquilo aponte para Jerusalém, e eles venham e destruam vocês. Porque aqui você pode falar, não, Deus mexeu com o dado. Bonitinho, limpinho. Agora você imagina o ritual de abrir um animal ao meio, examinar as vísceras como os pagãos faziam. É coisa bem mais pesada, né? Só que Deus não está nem aí, Deus não está ligando porque pensa, porque não pensam. Ó, eu quero que Jonas seja jogado no mar, porque o grande peixe vai pegar ele. Eu dou o resultado do ritual. Nesse caso. Ó, eu vou trazer o rei da Babilônia e vai arrancar vocês aqui pelos cabelos. Eu garanto o resultado do ritual, porque eu sou Deus, eu sou soberano. Lembrando, nesse caso bíblico. Curiosamente, essa semana eu estava vendo o pastor Luiz Saião falar de um caso. Que uma ovelha da igreja dele foi participar de um ritual esotérico. Aí o pessoal estava chamando lá as entidades, chamando as coisas lá, né? De repente o líder do lugar parou e falou, olha, você precisa sair daqui. Por quê? Falou, não, por causa que a entidade falou que se você estiver aqui, não vai acontecer ritual nenhum. Seu lugar não é aqui. Não é para você ficar aqui, por favor, se retire. O que aconteceu? Ele saiu achando aquilo tudo muito estranho. E aí conheceu um irmão lá da igreja deles. Foi no culto, foi salvo. Está inclusive numa igreja batista até hoje. Eu vi o Luiz Saião contar, morri de rir. Gente, Deus atropela. Ó, vou falar uma coisa para vocês. Quando eu fui fazer o batizado da minha filha, mais velha, na época a gente não conhecia o Senhor, então eu ia fazer o batizado da igreja católica. Eu fui procurar o padre de uma igreja próxima aqui, não vou dizer qual, igreja católica. Aí o padre falou, filho, você veio para a missa? Eu falei, ó padre, eu ia para a missa em São Paulo, mas eu fico lendo a Bíblia em casa, eu não venho para a missa aqui no Paraná. Sabe o que o padre me falou? O padre olhou para minha cara e falou, por que você não vai ser pastor? Quem foi que falou aquilo? Foi o diabo? Só se o diabo converteu, né? Porque tudo que o diabo não quer é mais um pregador da palavra. Como eu sei que o diabo não converteu, eu entendo que Deus usou. E eu gravei aquilo por causa da minha vida. Anos depois fui salvo. E hoje onde é que eu estou? Então assim, gente, Deus alinha circunstâncias, Deus faz tudo.
conforme o seu bel prazer. Que realmente Ele venha nos guardando da desobediência, da rebeldia. Porque isso traz muito dano, isso traz muito prejuízo. E pode trazer até prejuízos irreversíveis. Vamos orar? Senhor, obrigado por Tua palavra, que o Senhor venha nos guiando em tudo, nos livrando da rebeldia e da desobediência, e que nós possamos crescer em fé, crescermos em graça e no conhecimento do Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém. Amém.